Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, nós vamos iniciar nessa aula um novo capítulo, tá bem? O capítulo 12, que trata da produção açucareira na América Portuguesa e outras atividades. Por que outras atividades? Porque, apesar da principal atividade econômica ter sido a produção, a lavoura da cana-de-açúcar e a produção do açúcar, outras atividades também eram realizadas pelos colonos. Vamos fazer a análise inicialmente desta imagem, tá bem? Vamos ler a legenda. Detalhe de carro de bois, tapeçaria de 1723, produzida a partir de cartão de 1678 do artista holandês Albert Eekhout. Essa tapeçaria foi oferecida como presente por Maurício de Nassau ao rei Luís XIV. Observem aqui os detalhes dessa tapeçaria, tá bem, sétimo ano? A gente observa aqui uma fazenda ao fundo, né? A gente observa também que nesta tapeçaria está se dando valor à fauna e à flora do Brasil, no caso, né? Com a representação de macacos, de aves e dos bois também, e também com a representação de muitas árvores. Observa também que no carro de boi estão sendo levados diversos produtos, né? E também tem uma rede sendo carregada por 2 escravos. Esses escravos, eles estão, gente, se misturando com a paisagem. Quando a gente fala sobre a produção açucareira na América Portuguesa e outras atividades, nós temos que assemelhar essa produção ao uso da mão de obra escrava, né, que foi predominantemente mão de obra escrava africana, e também ao desenvolvimento das grandes áreas de produção, chamadas de monoculturas, né, as famosas plantations, né, que eram extensas áreas onde se produzia apenas um produto, no caso, a cana-de-açúcar. Nós já estudamos, já vimos que o governo português ele decidiu promover a ocupação da América Portuguesa apenas a partir de 1531, e então que este período de 1500 até 1530 ele é conhecido como período pré-colonial, porque a colonização de fato aconteceu com a chegada de Martim Afonso, né, a partir de 1531, com a introdução da lavoura da cana-de-açúcar. Tinham 2 objetivos essa ocupação das terras na América Portuguesa. Além de fazer a proteção contra invasões estrangeiras, também obter novas fontes de riqueza. E como nós vimos, a produção do açúcar foi uma dessas fontes de riqueza, sendo que a América Portuguesa, gente, durante o século XVI, foi a maior produtora de açúcar. A produção açucareira na América Portuguesa. A produção de açúcar ela foi uma atividade complexa, exigia amplo volume de recursos para a compra de africanos escravizados e para a construção e compra de equipamentos dos engenhos, onde era produzida a cana-de-açúcar. Como as despesas eram muito altas, gente, e os colonos portugueses, eles se associaram a comerciantes e investidores holandeses. Como que isso funcionava? Os holandeses instalavam todos os equipamentos no engenho, na propriedade, né, para fazer desde a moenda da cana-de-açúcar até os blocos de açúcar, até, gente, o transporte deste açúcar para a Europa e a comercialização também na Europa. Nós temos que lembrar que neste período permanecia o Pacto Colonial, então a América Portuguesa não podia comercializar diretamente com outros países, apenas com a coroa portuguesa. O cultivo da cana-de-açúcar na América Portuguesa, ele se desenvolveu em várias propriedades, né, que foram as chamadas sesmarias, quando os capitães donatários doavam parte de seus lotes para outros colonos. Este sistema de plantio, voltado para um único produto e realizado em grandes propriedades, os chamados latifúndios, como também já estudamos, foi denominado de plantation.
As capitanias de Pernambuco e da Bahia foram as que tiveram uma maior produção da cana-de-açúcar, que apresentaram condições favoráveis, como o clima e também o solo de Massapê, que era um solo argiloso, um solo propício ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. E também a gente tem que considerar, né, que esta região da capitania da Bahia e capitania de Pernambuco estavam mais próximas da Europa também. Entre os séculos XVI e XVII, como já foi dito, a América Portuguesa tornou-se a maior produtora de açúcar do mundo, enriquecendo muito os senhores de engenho. E, claro, né, garantindo muito lucro também para a coroa portuguesa. Nessa imagem aqui está representando um engenho, gente, nós vamos ver mais à frente como que se estrutura, como que se organiza um engenho. Observem aqui que acima, aqui no segundo plano, nós temos a Casa Grande, que é a casa do Senhor. Ao lado, né, ou atrás da Casa Grande, nós temos uma capela. Como que a gente sabe que é uma capela? Olha o símbolo aqui da cruz nessa capela. E logo atrás nós temos as senzalas, que eram as moradias dos escravos. Em primeiro plano aqui nós temos o engenho propriamente dito, né, que era o local onde tinham os equipamentos para fazer a moída da cana-de-açúcar, depois o melaço e depois transformar esse melaço em blocos de açúcar. Uma sociedade de senhores escravizados e comerciantes. A sociedade colonial açucareira, pessoal, ela estava organizada entre os senhores de engenho, que eram os senhores que possuíam os maiores lucros, né, as grandes propriedades, entre os escravos, né, escravizados em instalações do engenho. Os indivíduos da colônia subordinavam-se ao prestígio dos senhores de engenho. Os escravizados, eles formavam a base econômica dessa sociedade, né? Não só os escravizados, mas também os indígenas e os afrodescendentes também, que eram inclusive responsáveis por quase todo o trabalho braçal que era executado na colônia. No século XVIII, os comerciantes de grosso trato ficavam com os maiores lucros coloniais. Comerciante de grosso trato, gente, está explicando aqui na legenda o que tá? Ligado ao grande comércio e às atividades financeiras. Vários deles eram traficantes de escravos e fornecedores de empréstimos. Tinham também os pequenos comerciantes, né, que desenvolviam atividades, tinham os artesãos e tinham também os lavradores. Também tinham os feitores, sabe, gente? Os feitores eram aqueles que vigiavam os escravos, que vigiavam as senzalas para impedir fugas. Os engenhos de açúcar, o engenho, gente, ele podia tanto denominar toda a propriedade, né, considerando a casa grande, considerando a senzala, a igreja, né, que é a capela, né, e também a propriedade onde tinha todos os equipamentos para fazer a produção do açúcar, ou o engenho poderia ser designado somente aquele local propriamente dito da produção de açúcar, onde tinha todos aqueles equipamentos. Esse engenho propriamente dito, ele era composto pela moenda, que era o local onde a cana era moída para extrair o caldo. A casa das caldeiras é o local onde o caldo ele era transformado em um melado, né? E a casa de purgar. Na casa de purgar, gente, o melaço de cana ele era colocado em formas de barro para secar e alcançar o ponto do açúcar. Após algum tempo, esses blocos eram desenformados, né? Eles eram retirados da forma, dando origem aos pães de açúcar, que eram blocos duros e escuros, semelhantes à rapadura. Geralmente era enviado para a Europa, pessoal, esses blocos, esses pães de açúcar. E cabia à Holanda refinar o açúcar e fazer o comércio pela Europa. Nessa imagem aqui nós temos engenho de cana, pintura de Henri Koster, de 1816. À esquerda, escravizados alimentam o fogo da Casa das Caldeiras. Observem aqui.
No centro, a cana é passada pela moenda, movida por uma roda d'água, representada à direita. A moenda do engenho também podia ser movida por tração animal ou por tração humana. Nós vamos ver que a criação de gado, o desenvolvimento da pecuária na região Nordeste foi fundamental, né, porque o animal ele foi usado como força motriz nos engenhos. Outras atividades da economia colonial. Como nós vimos, além da produção do açúcar, outras atividades também eram desenvolvidas e eram atividades de subsistência para abastecer a população local com os itens básicos, né, de alimentação. A dominação exercida pela metrópole não impediu o desenvolvimento de outras atividades econômicas coloniais. O comércio interno de alimentos, o tráfico e parte do abastecimento de africanos escravizados contavam com a atuação de muitos colonos. Alguns chegaram a estabelecer relações comerciais com áreas mais distantes, como regiões africanas, e outros que estavam além do domínio português, como a do Rio da Prata na América. Então, além da cana-de-açúcar, teve o desenvolvimento de atividades agrícolas e atividades extrativistas também. Lembrando que a atividade extrativista é a extração de recursos que estão disponíveis na natureza. Então, além dos senhores de engenho, pessoal, nós vamos ter também alguns lavradores, que em geral pequenos proprietários de terras ou arrendatários. Esses arrendatários, a cana que eles produziam nos engenhos, eles vendiam para os senhores, porque eles não tinham os equipamentos necessários para produzir o açúcar. Plantavam também produtos para a subsistência, como milho, feijão e mandioca. Itens básicos, né, para abastecer a despensa para almoço, jantar. Plantavam também cana-de-açúcar, como nós vimos. Nas grandes propriedades, apenas uma pequena parte das terras era reservada à produção de artigos para consumo interno. Além dos produtos para garantir subsistência, destacaram-se na colônia as seguintes atividades: produção de aguardente de cana, também chamada de jeribita ou cachaça. Esse produto, gente, ele era usado como moeda de troca entre colonos e até mesmo na África para realizar o comércio de africanos escravizados. Produção do fumo, predominantemente nos estados da Bahia e de Alagoas, né? Também era usado como moeda de troca para a compra de escravizados. Produção de algodão, fabricação de tecidos rústicos. Era plantado principalmente no Maranhão. Nós vamos ver que a produção de algodão, gente, ela foi extremamente importante também, como um comércio que era realizado, né, do Maranhão para a Europa, principalmente no período em que a Europa estava se industrializando. Extração das drogas do sertão. Já vimos o que são as drogas do sertão: cacau, pimenta, urucum, baunilha, castanha, guaraná, que eram itens considerados especiarias raras naquela época e que tinham muito valor na Europa. Essa extração das drogas do sertão, ela era realizada, gente, pela mão de obra escrava africana, mas também pelos jesuítas, que construíram fortes, construíram missões ou reduções, né, ali ao longo do rio Amazonas e também na floresta amazônica. E esses jesuítas usavam a mão de obra indígena para extrair essas drogas do sertão. Então, essa extração das drogas do sertão entra aqui nessa atividade extrativista, tá bem? Nessa imagem aqui nós temos detalhe de engenho de açúcar. Observem aqui que nós temos gado, né? Aqui no entorno nós temos um animal aqui também puxando a carroça com a cana. Litografia colorida à mão de Johan Ortiz Rugendas, do século XIX. A criação de gado.
A pecuária foi uma atividade importante, principalmente na região do atual Nordeste. Lembrando que, como nós estudamos, a pecuária ela foi importante também para o povoamento da região Nordeste, que na época toda a região Nordeste ela era considerada como sertão, né? Porque não se conhecia toda a região, os colonos ainda estavam desbravando esta região que tinha matas fechadas. O gado ele era utilizado para mover as moendas, puxar os arados e transportar o açúcar, né? Então o gado ele era usado como força motriz e também era uma fonte de alimento, além de fornecer o couro usado na confecção de roupas, calçados, móveis e outros utensílios. Neste mapa aqui, gente, a interiorização da pecuária nordestina do século XVIII. Essas áreas marcadas aqui são áreas de extração de sal. Essa expansão da criação de gado, ela se deu também à procura de grandes blocos de sal que servia como alimento para o gado. Muito sal foi encontrado às margens do rio São Francisco. Então, os povoamentos também, o crescimento populacional aconteceu aqui ao longo do rio São Francisco, por conta da criação de gado. Então, à medida que a pecuária se ampliava e os rebanhos ficavam maiores, os pastos do engenho tornaram-se insuficientes. O gado foi levado, então, para regiões mais distantes, contribuindo para a expansão das fronteiras coloniais. Então, quando há essa expansão, a pecuária ela vai deixar de ser apenas uma atividade complementar e vai passar a ser realizada de forma independente dos engenhos, o que vai resultar em empregos para as pessoas que habitavam o sertão e ficaram conhecidas como sertanejos. Aqui também nós temos o sentido migratório do gado, né, que são as setinhas indicando qual era a direção em que esses gados eles eram levados, que estava havendo essa expansão. Um dos fatores que motivaram a expansão da pecuária para o sertão nordestino foi a busca das barreiras de sal, produto importante na alimentação do gado e também utilizado como tempero e conservante de carne. A extração do sal nas margens do rio São Francisco, entre outros locais, atraiu a expansão do gado ao longo desse rio, que ficou apelidado de Rio dos Currais. Nessa imagem aqui, a gente está vendo uma propriedade rural com a criação de gado, próximo ao rio São Francisco. Bom, sétimo ano, vou finalizar por aqui a nossa aula, tá bem? Para ela não ficar muito extensa, tem algumas atividades para vocês fazerem na página 225 do livro de história de vocês. E também tem algumas atividades complementares. São apenas 5 perguntas, tá bem? Copiem as perguntas no caderno e façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês. Então, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.